Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Plástica na Real, eu sou Irene Dyer. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Bárbara Machado e hoje o nosso mergulho é profundo, literalmente. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Para isso, convidamos 2 especialistas no assunto, Richard Robadey e Joaquim Duarte. O Dr. Joaquim Duarte, ele tem mestrado em clínica médica na UFRJ, ele é especialista em terapia intensiva pela Associação Médica Brasileira, pós-graduação em medicina hiperbárica na Suécia, pelo Instituto de Karolinska. Seja muito bem-vinda. Obrigado. E o Richard Robadey é cirurgião plástico, ex-aluno do professor Pitangui, foi aluno nosso lá, e também, além de cirurgião plástico, mergulhou nesse mundo da medicina hiperbárica, né? Então, conta um pouquinho, nós tivemos uma parceria, né, lá no hospital, nós com o Dr. Joaquim, isso foi em 2004, mas conta um pouquinho pra gente sobre uma introdução rápida do que é a história da medicina hiperbárica, como é que isso começou e quando que isso começou a utilizar para tratamento de feridas, para tratamento dos pacientes. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e falar um pouco dessa parceria, porque o Ronaldo Pontes, como um visionário, um homem que pensa à frente do tempo, ele, quando nós tínhamos o nosso primeiro serviço na Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro, ele nos encaminhou uma paciente numa época que ninguém falava de medicina hiperbárica, que era uma paciente fumante, que tinha feito uma cirurgia plástica não tendo contado para ele que era fumante, teve uma decência da sutura e ele nos procurou para que tratássemos dessa paciente, teve um resultado ótimo e a partir desse caso é que ele nos convidou para ir lá conversar sobre medicina hiperbárica e montávamos o serviço lá em 2004. A história da medicina hiperbárica no Brasil começa em 1930. Álvaro Osório de Almeida, no Hospital Gafrey Guilherme, tinha uma câmara hiperbárica em que ele tratava hanseníase com oxigênio hiperbárico. E teve vários trabalhos escritos e publicados na revista francesa de sifiligrafia. E a partir daí, a medicina hiperbárica se desenvolveu muito pouco aqui no Brasil e teve um período, durante a Segunda Guerra Mundial, que vários serviços que tinham câmaras metálicas, como, por exemplo, tinha uma câmara enorme em Cleveland, que ela foi desmontada, o aço da câmara, para fazer armamentos. Então a medicina hiperbárica ficou no Ocidente um pouco esquecida e na Rússia bombou. A Rússia tinha nessa época mais de 1000 câmaras hiperbáricas, porém com indicações sem nenhuma evidência científica, não diria nem evidência científica naquela época, mas eu diria que era usado para tudo, né? Você tinha centro cirúrgico hiperbárico, coisas que caíram em desuso. Depois da terapia hiperbárica moderna aqui no Brasil, em 1985, é criado o primeiro serviço de medicina de oxigenoterapia hiperbárica no Hospital Naval Marcílio Dias, sob a coordenação do Iriano Alves, que hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, meu sócio na clínica, meu amigo. E aí começa a medicina hiperbárica moderna, mas muito restrita à Marinha do Brasil. Quando eu comecei a fazer medicina hiperbárica, só existiam 8 câmaras no Brasil. Hoje temos mais de 300 câmaras pelo país e ainda tem um mercado muito grande para isso. Os Estados Unidos hoje tem 1.500 câmaras, por exemplo, então acho que é uma atividade que ainda vai crescer muito e que ainda tem muito desconhecimento do que é a oxigenoterapia hiperbárica, até mesmo na classe médica, né? Então acho que a medicina hiperbárica é uma área de atuação, quer dizer, hoje no Brasil ainda é apenas um tratamento, mas a gente luta aí há 20 anos para que se torne alguma coisa no Brasil, é especialidade em outros países, e agora vai virar uma área de atuação em medicina, com um curso de residência,
pós-graduação, enfim. E aí isso vai se desenvolver mais. Richard, aproveitando o gancho do professor Joaquim aqui, a gente tem também um público leigo que assiste a gente. Explica para a gente o que é a medicina hiperbárica no seu entender, quais os benefícios e algumas indicações, porque depois a gente vai entrar numa discussão mais alongada. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? São 3 cirurgiãs, 3 mulheres que, obviamente, a gente tem história junto. Vocês, né, me ensinaram muito, tanto Irene, Gisela, quanto Bárbara. Então, assim, estou muito honrado de estar aqui, dessa oportunidade, de falar sobre um momento, né? Um momento de alguma coisa na medicina que está impactando a cirurgia plástica, assim, eu acredito, que está impactando e vai impactar ainda mais. A medicina hiperbárica, ela envolve a colocação do paciente, do indivíduo, né, dentro de uma câmara pressurizada. Essa câmara, ela pode ser pressurizada com ar comprimido e você provém, através de uma máscara, o oxigênio, um oxigênio em alta concentração, um oxigênio puro, ou dentro de uma câmara pressurizada simplesmente com oxigênio. E essa pressão ela tem que ser acima da pressão atmosférica. Nós aqui agora estamos na pressão, estamos ao nível do mar, estamos com uma atmosfera. Quando você passa de uma atmosfera, você já tem efeitos ligados à aplicação do oxigênio hiperbárico. Então basta você aumentar acima do nível que você já tem ali um tratamento hiperbárico. Só que essa câmara tem que ser pressurizada. Uma confusão que ocorre muito por exemplo, existem métodos que eu sinceramente não me aprofundei, mas você coloca o membro dentro de uma câmara pressurizada, ou você coloca só a cabeça dentro de uma câmara pressurizada. Quer dizer, isso às vezes é trazido como tratamento hiperbárico, mas isso a princípio não é aceito. Para ser tratamento hiperbárico, o paciente tem que ir totalmente dentro dessa câmara hermética, né? Então existem formas de você fazer isso. Existe a câmara individual, existe a câmara que você coloca mais de um paciente ao mesmo tempo. As duas são efetivas, a ciência já provou isso, a efetividade dos 2 métodos. Então é isso que é o tratamento hiperbárico. Como o Joaquim já adiantou, isso vem de longa data. A princípio, a hiperbárica ela foi muito desenvolvida para tratar problemas ligados a acidentes de mergulho. O paciente, o mergulhador descia e não se conhecia tão bem a forma de voltar, né, adequada, fazendo descompressão. Você tinha problema de doença descompressiva, onde o nitrogênio causava essas descompensações. E isso era assustador para a Marinha Americana, na época da Guerra Fria, e tudo isso, e cresceu muito o estudo disso. Hoje a gente trabalha com todas as tabelas de mergulho são ligadas a essa época da Marinha, que a Marinha Americana trabalhou a respeito disso. Então houve um desenvolvimento nesse sentido. E ali por volta da década de 70, o Joaquim está mais ligado na história, não me deixa mentir, 70, 80, começou-se a utilizar realmente o tratamento hiperbárico para tratar feridas, por exemplo, lesões de pele, né? Pacientes que tinham feridas de difícil cicatrização, e isso foi se desenvolvendo até que hoje, eu acho que de uns 10, 15 anos para cá, a ciência já avançou, a gente tem muita gente estudando isso. É muito importante enfatizar que tem muita gente, não é achismo, é ciência, trabalhos com nível de evidência já bastante altos, nem todos são tão altos, mas já temos trabalhos convincentes, e que a gente pode falar hoje numa expansão que, se seguir da maneira que está seguindo, eu acho que a gente vai ter muita coisa para ser utilizada, para ser tratada pela medicina hiperbárica. E me diz uma coisa, assim, quando você está me dizendo das indicações, mas a nível celular, o que está acontecendo ali dentro, primeiro o professor Joaquim, depois você, no entender de vocês, o mecanismo celular, o que a resposta acontece? Ou seja, nós não vivemos num ambiente acima de uma atmosfera, né? Então ele não é um ambiente, entre aspas, fisiológico, né? Ele é um ambiente para ser usado por um período de tempo para um tratamento. O que acontece quando a gente joga uma célula, o corpo de uma pessoa, num ambiente hiperbárico? Conforme ele disse, primeiro é importante deixar claro que a ação do oxigênio não é tópica, ela é sistêmica. Então não adianta botar o braço, botar a cabeça. Na verdade é difusão, quer dizer, quando você inala o oxigênio em altas concentrações, em primeiro lugar,
você tem uma saturação, né, das hemoglobinas no nosso sangue que chega a 100%. Aquele aparelhinho que todo mundo aprendeu na Covid, que na verdade não se chama oxímetro, chama saturímetro, ele mede a saturação. Quando ele chega a 100%, ou seja, todas as hemoglobinas estão ligadas a uma molécula de oxigênio, a partir daí você passa a ter uma concentração de oxigênio livre no plasma. E aí uma das leis físicas que regem a oxigenoterapia hiperbárica é uma lei chamada lei de Henry, que diz que quanto maior a pressão que eu exercer sobre um gás, maior a difusão desse gás numa superfície líquida. Nós somos 80% água, então a gente pressuriza esse gás que está solto na circulação e ele invade todos os nossos tecidos, chegando a aumentar a concentração de oxigênio nos tecidos em 10 vezes. Uma ferida para cicatrizar, ela precisa de uma boa oxigenação. Uma ferida hipóxica não cicatriza bem. Então, quando você associa a oxigenoterapia hiperbárica, um dos fenômenos celulares que acontece, por exemplo, é o estímulo ao fibroblasto a produzir, que é o fibroblasto, para ele produzir colágeno, a matriz colágeno, ele precisa de ferro e oxigênio. E quando você dá muito oxigênio, você estimula a produção de colágeno pelo fibroblasto. Agora, se esse colágeno também serve do ponto de vista estético, em princípio não. Por exemplo, hoje eu estou fazendo 75 anos e não pareço. Não, é porque eu faço oxigenoterapia hiperbárica. Michael Jackson. Michael Jackson. Também não faz clareamento de pele, nada disso. Mas com relação a feridas, principalmente é isso. Você estimula a produção pelo fibroblasto dessa matriz colágena, que é o início da cicatrização, né? Além disso, por exemplo, o efeito bactericida e bacteriostático da oxigenoterapia hiperbárica. É claro, uma bactéria que respira pouco oxigênio, se você dá alta concentração, você vai matar essa bactéria. Mas existem as bactérias, se o oxigênio é tóxico para nós, também é tóxico para uma bactéria que respira oxigênio. Se eu deixar muito tempo uma bactéria exposta a altas concentrações de oxigênio, eu mato a bactéria, inibo a replicação bacteriana, enfim, tem vários mecanismos que estão envolvidos quando você causa essa hiperóxia durante uma sessão que dura aí em torno de 90 minutos de oxigênio. E como é que é para o paciente ficar dentro da câmara 90 minutos? Bom, olha só, existem câmaras multipacientes e câmaras individuais. Para as câmaras individuais, sei lá, você bota a televisão para a pessoa ficar vendo, parece o sarcófago da Branca de Neve, né? Mas fica ali vendo a televisão. Nas nossas câmaras multipacientes, cabe até 15 pacientes, você pode ler um livro, tem jogo de carta dentro da câmara hiperbárica, dominó, tem um monte de atividades lá dentro que a pessoa tolera bem. O índice de claustrofobia é muito pequeno, E claro que varia diretamente com a necessidade do paciente. Se o paciente tem uma necessidade premente de fazer esse tratamento, não há claustrofobia que impeça, né? Você fala assim, olha só, se você não fizer, você tem o risco de amputar esse pé. Não, eu vou tentar, doutor. Então, eu penso, mas é muito pequeno o índice de claustrofobia. Ou então o pessoal foge antes, né? Quando é o claustrofóbico, já fala, nem vou. Tem muito disso, né? Mas existem as câmaras coletivas, né? Então, essa que eu estou falando, tem que joga lá dentro, tem 15 pacientes dentro da câmara. Não é só Branca de Neve. Os benefícios indiretos, por exemplo, eu vi lá no hospital alguns pacientes que tinham algumas feridas crônicas quando vinham transferidos de outros hospitais, um CTI não tão ideal, faziam escaras, e eles, com algum AVC, um acidente vascular cerebral, alguma deficiência motora, isso melhorava também com uma melhoria indireta depois da aplicação daquelas sessões de câmara hiperbárica. A que se atribui isso? Eu tenho uma história muito boa sobre isso. Um dos nossos primeiros pacientes era um maestro deprimido, que não falava nada em casa, enfim, completamente circunspecto, e ele foi tratar uma ferida. Depois de várias sessões, quando ele teve alta, a ferida cicatrizou, a esposa virou para a gente e falou assim, ele pode continuar fazendo? Eu falei, por quê? Ele é outra pessoa. Ele se comunica, ele tinha déficits cognitivos que melhoraram muito, e isso me fez repensar, e é uma área de interesse pessoal,
A gente está vendo como é que vai desenvolver isso, e Israel tem uns trabalhos muito interessantes sobre isso, que é na melhora cognitiva com a oxigenoterapia hiperbárica. Então, eu tenho estudado muito sobre demências, declínios cognitivos e oxigenoterapia hiperbárica. E o Shai Efrat, que é um cara lá de Israel, um colega de lá que estuda muito isso, já até trocamos umas mensagens que eu estou pensando em fazer um projeto para estudar isso aqui no Brasil sobre o uso da oxigenoterapia hiperbárica nesses declínios cognitivos, seja demência vascular, que é o que é mais estudado, assim como a doença de Alzheimer, né? Então, a gente observa isso também. Você já teve, Richard, alguma paciente que teve assim, esse efeito colateral benéfico assim, que tenha te chamado a atenção? Ainda tô menos tempo na hiperbárica, tô um pouco romantizado ainda, eu chamo a cama da cama do Avatar. Quando a paciente me fala alguma coisa, não é igual do Avatar, viu o filme Avatar? Você deita lá, fica ali. Mas assim... na Branca de Neve, o Avatar. O que eu acho importante, assim, eu queria voltar rapidinho na sua pergunta. Quando você dá o oxigênio para o paciente, esse oxigênio com alta pressão puro, esse oxigênio ele entra através, né, das vias aéreas, e quando ela é feita essa troca gasosa, é mantida uma pressão, né, esse sangue quando chega no vaso, ele chega com uma pressão que chega a ser 20 vezes mais alta. Então essa entrega lá a nível celular, a nível mitocondrial, é uma entrega muito otimizada. A gente fala, por exemplo, numa respiração normobárica, essa mitocôndria estaria trabalhando com 5 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio. Quando a gente entrega esse oxigênio dentro da câmara numa pressão terapêutica entre 2 a 2,5 ATM, ATA, né, 2,5 ATM, duas vezes 2,5 ATA ou 1,5 ATM, essa mitocôndria pode chegar a uma pressão de 200 a 400 milímetros de mercúrio de oxigênio. E isso, a princípio a gente pensaria, né? A gente então que é cirurgião, a gente pensa muito em vascularização, mas isso não é só isso. Não é só isso que acontece. A presença do oxigênio lá a nível celular, ele começa a desencadear uma série de reações. Reações que fazem a célula ter todo o mecanismo dela otimizado. E o Joaquim comentou sobre o Shai Efrat, esse eu acho que hoje é um dos caras que mais estuda, né? E ele fala muito dessa questão e principalmente a gente vem aprendendo que não é só a chegada do oxigênio que faz o efeito. A retirada do oxigênio abrupta faz o organismo entender que houve uma mudança muito rápida no estado metabólico celular e isso faz com que a célula se prepare para o pior. Então daí vem, a gente dividiria aí, a gente tem um efeito que é um efeito direto do oxigênio, onde você restabelece ali o suplemento importantíssimo, mas também despertar o organismo para que esse organismo se prepare, desenvolvendo uma série de reações para que, caso haja falta do oxigênio, esse organismo está bem preparado. Daí que a gente pensa, inclusive, no efeito hoje, no possível efeito preventivo da oxigenoterapia hiperbárica. Então, isso é muito interessante. Então, nessa vibe, assim, o paciente que vai fazer uma cirurgia plástica e você indica, vai fazer hiperbárica. Quais são as grandes indicações que você tem visto para cirurgia plástica mesmo? Então, pensando nessa sequência, a gente trabalhou até hoje, está bem normatizado, homologado pela ANS, CFM, tudo homologado em relação a tratar a lesão estabelecida. Você tem lá um envenenamento, você tem uma queimadura, você tem uma vasculite, tudo isso hoje já é reconhecido como tratamento. O que eu acho que está vindo de novo, que é importante a gente enfatizar e falar, é a indicação, assim, o papel da hiperbárica, primeiro, como anti-inflamatório. Muito importante. A hiperbárica hoje, se a gente for pensar em hiperbárica, se eu puder deixar alguma mensagem, é da hiperbárica como elemento anti-inflamatório. Depois vem a questão toda de imunomodulação, que a hiperbárica hoje também já faz isso. A gente já conhece bem a ciência disso. Desde do início de 2000, publicações mostrando da capacidade da hiperbárica atuando junto à eritropoetina, a fator de crescimento endotelial, o fator induzido por hipóxia. A gente já conhece isso e são elementos que vão lá e transformam, conseguem equilibrar, por exemplo, modular interleucinas,
sirtuínas. Então daí vem o efeito, seria cada assunto desse, né, Joaquim? Daria, Nossa, a gente teria que ter 3... Só para falar de TNF, por exemplo, fator de necrose tumoral é uma conversa 3 podcasts para a gente falar sobre isso. Mas assim, eu queria... porque que a importância disso que a gente está conversando? É principalmente entender, para que o cirurgião, para que o médico entenda em que pé que está aquilo que ele está pedindo a gente. Quando o médico pede, por exemplo, você acabou de falar da prevenção, a gente consegue, por exemplo, tratar, criar condições de prevenção para um paciente com 3 sessões, 5 sessões, 10 sessões, dependendo se é um paciente que tem comorbidade. Mas a gente não consegue, por exemplo, tratar uma lesão óssea com 15 sessões, 20 sessões. Quando você pensa em osteogênese, você tem que pensar acima de 40 sessões. É muito longo o tratamento, né? Quando a gente pensa em granulogênese, a gente tem que pensar acima de 20 sessões. Então, eu acho que é um recado importante, porque tanto eu quanto o Joaquim, a gente recebe colegas pedindo para, por exemplo, resolver uma lesão de uma úlcera venosa em 10 sessões. Isso é impossível, né? É utópico. É impossível. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar, e a gente pode entrar mais nisso, discutir mais isso, falar mais sobre isso, essa questão do timeline do tratamento. Eu acho que ainda a medicina precisa entender melhor. Não só eu que gosto de medicina hiperbárica, não só o Joaquim que gosta, mas assim, como um todo, eu acho que é um assunto importante a gente discutir. Você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da aceleração do metabolismo celular, né? A mitocôndria, que estava 5, vai passar para 200, seria o nível de atividade dela. Mas a gente sabe que o crescimento de tumores, ele está muito ligado à hiperoxigenação celular também. Tanto que tem um estudo nórdico que tem, enfim, esse estudo não sai nunca, nem sei se vai sair, mas que eles tentam mostrar que a compressão do parênquima mamário por um implante, por exemplo, diminuiria a incidência de carcinoma exatamente porque você diminui a otimização do fluxo sanguíneo. Como é que fica a situação da medicina hiperbárica em relação à tumorigênese? Porque, assim, a princípio, você está alimentando uma célula normal, mas uma célula também que tem, embora você tenha o estímulo do sistema imunológico, que você já explicou, mas você está dando estímulo às mesmas 2 células, a normal e uma que possa ocasionar um tumor. Como é que funciona, Joaquim? Então, olha só, essa discussão caiu por terra há algum tempo, porque sempre se questionou, os colegas que encaminhavam, não vou encaminhar porque ele teve um câncer, isso vai piorar a neoplasia dele, enfim. E isso não se comprovou do ponto de vista científico. Então, tem publicação demonstrando que a oxigenoterapia hiperbárica não interfere no crescimento tumoral. Nós temos um curso anual esse ano que vem é o 11º curso, e que a gente conversa muito sobre essa questão da oncologia e oxigenoterapia hiperbárica. Porque a gente, todo mundo imagina o seguinte, se eu der oxigênio hiperbárico, eu vou aumentar a multiplicação celular também de células neoplásicas. Isso não ocorre. E já tem publicações bem embasadas do ponto de vista metodológico, é claro que um modelo experimental, mas demonstrando que esse efeito não acontece. Se você me perguntar qual é o mecanismo, por que isso não acontece, eu não saberia dizer, tá? Mas isso já está comprovado que não é uma contraindicação o paciente com neoplasia se submeter à oxigenoterapia hiperbárica. Eu queria só ressaltar um ponto, que eu aprendi isso lá em Karolinska, da Suécia, com relação à cirurgia plástica e mamas. Lá, uma mastectomia em que é feito radioterapia e vai fazer o implante mamário, de rotina é feito oxigenoterapia hiperbárica pré-operatório, o protocolo lá, se eu não me engano, eram 15 sessões pré-operatórias e 20 sessões pós-operatórias. Índice de rejeição do enxerto, 0. Não? Isso é uma prática que hoje ainda não é reconhecida aqui do nosso meio, as operadoras, por exemplo, de saúde não autorizam esse tipo de tratamento, mas é bastante eficiente, porque se você tem uma mama irradiada e que tem hipóxia tecidual, você fazer oxigenoterapia hiperbárica antes de fazer o implante mamário é mais do que lógico, né? E isso eu tive a oportunidade de acompanhar vários casos lá na Suécia sobre isso, muito interessante. Para receber um enxerto de gordura, né? Deve ter uma retenção melhor. E
Esses trabalhos que tem trabalhos que fizeram em ratos, né, dos telômeros e tudo, que você tem, a partir de 90 dias, você tem um impacto, 30 dias, você sabe disso. Esses telômeros, tem até em livro para leigo, né? Hoje em dia ele é muito citado nesses livros de rejuvenescimento, longevidade, de mudança de estilo de vida, tudo isso. O que se tem hoje em dia em humanos? Porque eu tenho acesso ao do ratinho, mais de rato. Então, os telômeros, né, que como se fosse a ponta de um cadarço, né, como se fosse aquele plástico da ponta de um cadarço, é a ponta dos nossos cromossomos, né? E na medida em que a vida vai passando, os telômeros vão encurtando. A oxigenoterapia hiperbárica alentece esse encurtamento dos telômeros. Isso, teoricamente, imputaria uma maior sobrevida, uma maior longevidade, né? Eu diminuo o telômero. A árvore mais antiga do mundo, se eu não me engano, é na Califórnia, em que eles estão estudando muito a telomerase, né? E isso está sendo muito estudado. A oxigenoterapia hiperbárica, meu medo de abordar isso é porque daqui a pouco a gente tem visto uma profusão de câmaras hiperbáricas e as pessoas utilizando com qualquer indicação. Daqui a pouco eu compro uma câmara hiperbárica, boto aqui e vou dizer, não, olha, se você fizer, você vai viver mais. Não, você vai viver mais. Seria uma beleza. Eu iria deitar todo dia, né? Eu costumo dizer, se não é bom para mim, não deve ser bom para os outros, né? E tem que lembrar que o oxigênio é tóxico, né? Existem efeitos do sistema nervoso central. O indivíduo pode ter uma convulsão pela exposição prolongada, você pode ter um efeito pulmonar, que é chamado efeito Lorraine, que fica com uma tosse braba, ou efeito Paubert, que é esse efeito convulsivo. Então, essa história, não, o oxigênio é bom para tudo. Não, ele é bom para tudo, não, mas ele é tóxico. Né? Você pode ter numa câmara hiperbárica acidentes descompressivos. Você pode descomprimir uma câmara e o indivíduo ter um problema de trauma por variação da pressão. Então é algo que tem que ser feito sob supervisão médica e sob conhecimento técnico disso. Não é você comprar uma câmera, botar aqui do lado e vamos fazer aqui do consultório. Isso eu tenho muito medo, porque os clubes de futebol, por exemplo, estão comprando câmeras hiperbáricas. Aí a propaganda que fizeram numa mídia social, entrava um jogador do Flamengo com a camisa do Flamengo dentro da câmera, que é uma câmera pressurizada com oxigênio. Isso é proibido, que aquilo não é tecido sintético. Sim. Aquilo pode gerar uma fulguração e a pessoa ser incinerada ali dentro da câmara. Quer dizer, então tem que ter o conhecimento disso. E se a população ainda não conhece a medicina hiperbárica, eu diria que muitos médicos também desconhecem a oxigenoterapia hiperbárica. E olha que nós temos há 30 anos um trabalho hercúleo de todo ano ter curso. Estava falando com você, já fui dar aula no CBC para os residentes da cirurgia plástica sobre oxigenoterapia hiperbárica. Lá no hospital já falei para os residentes, e tem que disseminar esse conhecimento, mas até hoje as pessoas me perguntam se eu ainda faço medicina bariátrica. Eu falo, não, bariátrica eu não faço, eu faço medicina hiperbárica. Eu tenho duas perguntas. Uma delas, assim, se a gente não corre um risco de uma superindicação, uma vez que o acesso aumenta, o número de câmaras está aumentando, muitas vezes quem compra também precisa pagar investimento, que é um investimento caro, né? Então, a primeira pergunta é se não há uma superindicação de pacientes que são rígidos, que estão dentro de um processo de cicatrização normal, que tem cirurgiões plásticos que estão indicando para 100% dos casos. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é assim, o que seria a contraindicação ou as contraindicações para se colocar um paciente numa câmara hiperbárica? E aí a pergunta é para os dois. Essa popularização, eu acho que é natural. Tudo que gera curiosidade, estava falando sobre essa questão do rejuvenescimento, se a gente fizer uma busca rápida na internet, nós vamos ver várias pessoas fazendo tratamento hiperbárico, buscando rejuvenescimento. E esses trabalhos que nós falamos aqui, do telômero, existe trabalho mostrando que há uma melhora também da fibra colágena, da fibra elástica, isso já está estudado, e foi em humanos, O aumento da depuração das células, né? Você consegue fazer hiperbárico nesses 90 dias que você citou, você consegue depurar mais rápido as células, aquelas células que estão defeituosas, elas são mais rapidamente eliminadas, então alguém já atribuiu isso, poxa, então menos chance de eu desenvolver um câncer, porque se a célula está com defeito, ela foi jogada fora,
quer dizer, menos chance de desenvolver. Então já tem muita coisa especulando resultados e efeitos. Eu acho assim, eu acho que o papel vai ser difícil pra gente, né, Joaquim, que gosta, que estuda, controlar isso e conviver com essas informações. Obviamente que o que for bom, as pessoas éticas que têm lá compromisso com a ciência vão trazer e vão incorporar e obviamente não vamos deixar de usar. Vai ser uma luta, eu acredito que vai ser uma luta, como tudo está sendo, né? Acho que a medicina hoje enfrenta, acho que o momento mais crítico, né? Desde o início lá, desde Hipócrates, talvez seja o momento mais crítico, o momento que a gente está vivendo agora. E porque envolve indústria, envolve muita coisa, são muitos interesses, né? Mas eu acho que vai ser uma luta, nós vamos enfrentar isso, e quem gosta, obviamente, que quer o melhor para a medicina hiperbárica. Com relação a superindicar, eu acho que segue esse mesmo pensamento, né? Eu acho que a gente tem que usar a ciência a nosso favor e não deixar de usar a ciência a nosso favor. Por exemplo, a sua pergunta em relação à questão oncológica. A hiperbárica, as sessões de hiperbárica podem ser usadas para otimizar o tratamento de radioterapia. A hiperbárica pode ser usada, por exemplo, para diminuir a neuropatia secundária à quimioterapia. Por que não vamos usar? Hoje tem trabalhos sérios, gente séria envolvida, por exemplo, na indicação de hiperbárica para Alzheimer. Como eu falei, hiperbárica é anti-inflamatória, Alzheimer é uma doença inflamatória. Ela começa como uma doença inflamatória, assim como o autismo, tem trabalhos. Já dá para fazer? Talvez não, acho que não tem nível de evidência ainda tão alto para a gente comprar essa indicação. Mas eu acho que o futuro vai dizer, e que o que vier, o futuro vai mostrar, né? Então eu acho que o caminho é isso, a ciência, a gente estudar, tá por dentro do que está acontecendo e buscar sempre níveis de evidência que sejam seguros para você utilizar o método a favor do paciente. E contraindicações? Então, mas eu tenho uma preocupação com relação a essa profusão de câmaras hiperbáricas, porque já aconteceram vários acidentes no mundo, né, de explosões de câmaras hiperbáricas. Sim, é um caso recente. Caso recente nos Estados Unidos, no México, no Japão. Então, normalmente, quer dizer, sempre é por falha humana. Falta de critério. Ou o doente está mal indicado, ou ele entra numa câmara sem fazer um checklist do que pode ou não pode entrar na câmara. Então, eu tenho medo que esses acidentes, que são fatais sempre, né, venham fazer com que nós retrocedamos anos, né, porque cada vez você vê pessoas comprando câmaras, sem ter uma formação em medicina hiperbárica e muitas vezes indicando para situações que não têm indicação. Com relação às contraindicações, existem contraindicações relativas e absolutas. Cada vez mais as contraindicações absolutas deixam de existir. Mas, por exemplo, um paciente que tenha uma das leis físicas que rege a medicina hiperbárica é uma lei chamada de Lei de Boyle e Mariotti. É uma lei que relaciona pressão e volume. Então, quanto maior a pressão, menor seria o volume. Se eu soltar uma bolinha aqui com gás hélio na atmosfera, ela vai subindo, na medida em que a pressão atmosférica diminui, a bola enche e vai estourar, né? Da mesma forma, vamos falar da medicina hiperbárica. Se eu mergulhar com uma bolinha na mão, que tem um volume V, se eu descer 10 metros de profundidade, eu vou ter metade desse volume. Então, você imagine que um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica do tipo enfisema, que tem uma grande bolha de enfisema, ele corre o risco de, na variação de pressão, essa bolha estourar, né? Outra situação, que aí é uma contraindicação relativa, o indivíduo que tem uma congestão de vias aéreas, congestão nasal, ele tem dificuldade de fazer a compensação da variação da pressão durante a pressurização. Então, ele pode ter barotrauma do ouvido médio, porque ele não consegue compensar a variação da pressão externa. Então ele vai fazer aquela clássica manobra de valsalva e ele não consegue porque tem congestão das vias aéreas. E aí ele pode fazer um trauma de ouvido médio. Então tem algumas contraindicações. Existem alguns quimioterápicos que o oxigênio potencializa muito o quimioterápico. Isso pode ser visto de duas formas. Assim como foi dito da radioterapia, que é muito benéfica, tem estudos antiquíssimos sobre os benefícios da associação da oxigenoterapia hiperbárica com a radioterapia, para a quimioterapia, para o bem ou para o mal. Eu posso potencializar uma droga, mas eu posso potencializar também a toxicidade desse quimioterápico. Então essa é uma contraindicação.
Antigamente, um problema que a gente tinha era com a entrada dos pacientes, como, por exemplo, alguns dispositivos como marca-passo. Será que esse marca-passo é resistente à pressão? Então, antigamente, a gente tinha que ligar para os fabricantes de marca-passo para saber se poderia pressurizar aquele marca-passo e tal, se tem que mexer antes, mexer depois, controlar, enfim. Hoje, os aparelhos de marca-passo são todos resistentes à pressão. Então, isso não é mais um problema. Então, esses cada vez mais... E aquelas coberturas que tinham metal, né? Prata, também antigamente a gente fazia isso, né? Retirava a cobertura. Tirava a cobertura, exatamente. Eu penso que cada vez mais as contraindicações, a gente vai conhecendo melhor, elas estão diminuindo, né? E, por outro lado, as indicações, então, vão ampliando, não é isso? Estão ampliando. Quer dizer, a gente tem... A oxigenoterapia hiperbárica é fundamental a gente dizer que ele é um tratamento adjuvante. Então, por exemplo, a osteomielite é um tratamento que envolve a abordagem do ortopedista, o uso do antibiótico, quer dizer, a abordagem cirúrgica da lesão, você tem que tirar o tecido digitalizado, tem que fazer antibiótico terapia e associar a oxigenoterapia hiperbárica. A oxigenoterapia hiperbárica ela é uma indicação absoluta na doença descompressiva, por exemplo, na embolia gasosa, é uma grande indicação, na intoxicação por monóxido de carbono, que a gente usa muito pouco. Tivemos aquele acidente da Boate Kiss e nenhum paciente foi para a câmara hiperbárica, tendo na cidade uma câmara hiperbárica. É total desconhecimento, né? Algumas vidas podiam ter sido salvas e até a inalação de fumaça, se não matar na hora, ela vai dar déficits cognitivos a posteriori. Bom, as indicações vão ampliando, mas a oxigenoterapia hiperbárica ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e tem uma lista de indicações. E a gente cada vez mais inclui novas indicações. Então, por exemplo, mais recentemente, osteonecrose de mandíbula, que o nosso querido amigo finado, infelizmente, Ricardo Cruz, tínhamos vários pacientes com ele usando um protocolo específico, protocolo de Marx, para o tratamento de osteonecrose de mandíbula, isso foi incorporado recentemente, surdez súbita, oclusão da artéria central da retina, são indicações que cada vez mais a gente vai utilizando e com resultados excelentes, excelentes. Tem um caso marcante ainda na beneficência portuguesa, que para a sorte do paciente, quem estava fazendo era uma cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. E quem estava auxiliando o cirurgião era mergulhador. E nós tínhamos uma câmara do serviço. Quando terminou a cirurgia, falaram que o paciente fez um AVC. E, na verdade, não foi o AVC. Entrou ar no circuito, na circulação extracorpórea, e fez uma embolia gasosa cerebral. Esse médico, Dr. Salvador, tem que dizer o nome dele, aliás, é um predestinado, né? Piada pronta, nós chamamos de Salvador. Ele nos procurou, desceu com o paciente sem cirúrgico, foi para a câmara hiperbárica, utilizamos uma tabela da Marinha Americana, tabela 6A, e o paciente saiu curado do AVC. Né? Então, essas indicações, cada vez mais a gente vai conhecendo e desenvolvendo mais. Eu, particularmente, estou muito interessado porque a população está envelhecendo e cada vez mais teremos mais demências. Eu, talvez até para legislar em causa própria, eu estou estudando muito esses déficits cognitivos e o uso da oxigenoterapia hiperbárica. Agora, fazer trabalho científico no Brasil é um pouco mais complicado, né? Porque eu quero associar exame de imagem e tal. Mas, enfim. A própria legislação da gente é muito burocrática. Essa área que você está dizendo é uma área extremamente promissora. E assim como a questão da prevenção de complicações de cirurgia plástica. Assim, a princípio pode parecer um pouco, a gente que já tem um tempo, né, trabalhando com cirurgia plástica, a gente cresceu, tivemos nossos pacientes, operamos até hoje, e nós não mandamos o nosso paciente para a câmara antes de operar, né? A gente já tem tanto compromisso hoje, é cola cirúrgica, é cinta, é tanta coisa para a gente ver, e agora pensar puxa, eu tenho que mandar meu paciente para a câmara hiperbárica antes de operar. Mas assim, eu queria deixar aqui quase que o meu testemunho, né? Porque eu sou cirurgião plástico e também me interesso por medicina hiperbárica. E o resultado, eu julgo um resultado impressionante. E não é o Richard Robadé que está falando que é impressionante, a ciência já está mostrando isso. A gente já tem trabalho, foi publicado agora em 2019, um trabalho mostrando mais de 300 casos de plástica de abdômen, onde esses pacientes foram operados pelo mesmo cirurgião, e desses 300, mais 300 casos, 80 e poucos casos
foram levados à câmara hiperbárica. Esses pacientes fizeram entre 1 a 3 sessões antes de serem operados. E simplesmente, eu acho que talvez tenha algum problema aqui de metodologia ali, quando a gente analisa o trabalho, então tem um problema aqui, outro problema ali, mas não é para se menosprezar uma redução de 32% de complicações para 8%. Que complicações? Seromas, hematomas, necrose da ponta de retalho. Quer dizer, é muito significativo isso. Talvez novos trabalhos tenham que ser feitos, difícil fazer, mas talvez novos trabalhos. Mas não é informação, é um trabalho publicado na nossa revista do PRS, né? E que traz essa informação. E a gente não pode deixar. Isso foi revisado, foi revisto, foi analisado por vários. Quem já tentou publicar na PRS sabe o quanto difícil é. E esse trabalho foi publicado e está lá. Uma redução de 32% para 8%. Existem outros mais trabalhos, falando, por exemplo, de espessura de cápsula de implante, você fazendo entre 5 a 7 sessões antes de operar o paciente, antes de colocar um implante. Você analisa depois, você tem uma redução na espessura da cápsula nesses pacientes que foram submetidos à hiperbárica, medicina hiperbárica. Existem outros trabalhos medindo edema no pós-operatório, equimose no pós-operatório, e tudo, esses trabalhos são todos publicados em revistas indexadas e estão aí para a gente estudar e a gente ver. Então, assim, não é nada da nossa cabeça, entendeu? É realmente ciência. Eu acho que essa ciência ainda vai evoluir, como eu falei. Se tudo que está caminhando realmente vier a acontecer, vier na direção que está acontecendo, acho que a gente vai ter muito trabalho na medicina hiperbárica. E com tanta evidência científica, como é que está a situação em relação aos planos de saúde, ao SUS? Vocês têm conseguido autorização? Então, todos os planos de saúde, na medida em que entrou para o rol da ANS, né, todas as operadoras de saúde são obrigadas a pagar. A nossa aí tem convênio com todos os convênios, né? Com relação ao SUS, isso é uma tristeza, porque, na verdade, infelizmente, as feridas de mais difícil cicatrização, ela, na população em geral, se dá nas classes menos favorecidas, que tem um grau de nutrição ruim, que não tem como cuidar da ferida adequadamente, enfim. E no SUS, pelo menos como o SUS é municipalizado, nós temos um convênio com a prefeitura que compra tantas sessões por ano, né? Mas, fora isso, vira tudo judicialização. É muito ruim isso, né? Quer dizer, eu penso que, na verdade, a oxigenoterapia hiperbárica passaria a ser mais conhecida na medida em que o SUS pagasse, nós tivéssemos isso no hospital público, não militar, que tem no Marcelo Dias, mas no hospital público, e tivesse dentro da universidade. O Ari de Matos, que eu citei do primeiro caso lá da Ponte Rio-Niterói, antes da nossa conversa aqui, ele era professor de biofísica da Souza Marques, ele dava uma aula, eu fui lá, inclusive, uma vez assistir ou falar, sei lá, era pertinho da Beneficência Portuguesa, os alunos iam lá visitar o nosso serviço, mas ele falava de medicina hiperbárica. Agora era a única pessoa que falava no Rio de Janeiro, dentro da universidade, no Brasil, sobre oxigenoterapia hiperbárica. Então, enquanto não tiver isso na cabeça do aluno de medicina, isso não se tornar uma atividade, uma área de atuação, e não estiver no hospital público, a gente vai estar remando com muita dificuldade para que se torne uma coisa difundida e bem conhecida no nosso meio, né? Agora, nós, quando começamos lá no serviço, né, com a câmara hiperbárica em sociedade, né, nós discutimos quanto tempo antes da cirurgia que deveria ser feito. Até eu me lembro que você falava comigo, quer dizer, em torno de 2, 3 dias, aí nós chegamos à conclusão que seriam 3 dias, mas não baseado, porque não tinha como provar, quer dizer, isso para ter algum efeito, acho que são em torno de 10 a 15 sessões. Isso. E 10 a 15 sessões, uma pessoa de pré-operatório é complicado no pré-operatório, né? Muitas sessões. Isso mudou alguma coisa a mais? Tem algum estudo porque existem algumas cirurgias que também não se fazia à época, que são umas lipoaspirações usando muita tecnologia, com drenos, é totalmente diferente do que se fazia à época da câmara hiperbárica lá no hospital. E existe uma indicação, através de um colega que dá cursos quanto a essa lipo, uma lipo Ultra HD, umas lipos mais de definição e tudo, e que é indicado
a câmara hiperbárica. São cirurgias em que você pode ter algum tipo de sofrimento de retalho, tiram muitos litros de gordura, um outro panorama, vamos dizer assim. O que mudou em termos de indicação profilática? Então não existe nenhum protocolo rígido para isso. Agora, se você for falar algo que tem um nível de evidência muito baixo, ou seja, a minha experiência, eu diria para você que entre 5 e 10 sessões é o mínimo que a gente tem que fazer no pré-operatório. Estou falando apenas com conhecimento de causa ali. Agora, se tem um protocolo da Andersen Hyperbaric Medical Society, que é a sociedade americana mais respeitada do mundo, não tem um protocolo rígido do uso profilático em cirurgia plástica. Agora, o nosso dia a dia, 30 anos fazendo isso, eu penso que entre 5 e 10 sessões do pré-operatório seria o mais adequado. Um efeito que foi citado, que é muito interessante, é a redução do edema pós-operatório. Cirurgia plástica, a pessoa sai com edema bacana, né? E que causa um desconforto muito grande, né? Então eu penso que o uso da oxigenoterapia hiperbárica com esse intuito também é uma indicação muito interessante na cirurgia plástica. O paciente, ele relata, isso eu acho super interessante, quando o paciente no lipo está com um dreno, ele sente, quer dizer, aquela pressão realmente, ele diminui e o dreno enche. Quer dizer, sai o líquido, quer dizer, então realmente acelera visualmente, porque você está vendo o líquido sair através do dreno, da sanfona do dreno, imediato ali do paciente. Isso faz realmente muita diferença. E no teu serviço, você tem visto, quer dizer, você montou basicamente com essas indicações, né? Uma indicação, digamos, menos de ferida, talvez, e mais desse tipo de paciente. Eu botei nessa pegada de vou ter para o meu paciente. Aí deu tanto trabalho. É tão demorado tudo, eu tive que aprender tanta coisa, eu vi que estava, né, tava tão complicado vencer as licenças e tudo mais. Foi bom, isso não pode ser só para mim, né? E onde eu comecei, foi na minha cidade, em Friburgo, não tinha nenhum serviço de hiperbárica. E aí logo os colegas começaram a se interessar, poucos, mas alguns. E aí eu comecei a abrir a clínica para outros pacientes, e a clínica foi crescendo, até que hoje a clínica funciona e existe um movimento bastante grande lá na clínica. E então o que acontece? Eu só queria te comentar uma coisa com relação a essa questão de protocolo. Os trabalhos, eu acho que como é tudo um pouco novo, os trabalhos eles foram experimentando antes, foram experimentando depois, aí juntaram, tem trabalho que é antes e depois. Então hoje eu concordo com o Joaquim, acho que a gente tem que pensar nisso aí, com a experiência que a gente está vendo. Ele já tem muito tempo, ele já viu muita cirurgia plástica, eu que sou cirurgião plástico, eu vi muita cirurgia plástica, agora estou vendo essa associação com a hiperbárica, e eu acho que é razoável 3 a 5 sessões antes, se o paciente não tem comorbidade. Se é um paciente que já teve um insucesso, fez uma cirurgia que não deu certo, um paciente que teve uma necrose de pele, aí eu pensaria em estender para 10 sessões. Eu acho razoável, porque a gente tem que pensar na logística, né? O paciente também não quer ir tanto para a clínica de hiperbárica. Às vezes eu vejo pacientes que brigam, assim, liga para o médico assim, não quero ficar aqui, eu vou embora. Então, assim, a gente tem que fazer uma coisa que seja confortável, que seja, né, palatável para o paciente. Então, e em média 5 sessões depois, podendo chegar até 10 sessões depois, dependendo se não houver novas complicações, se não houver, né, mais problemas, a paciente pararia ali por volta da 10ª sessão. E foi estudado uma questão interessante, pegaram e fizeram uns estudos medindo radicais livres, hoje eles têm um nome chique, né, ROS, né, Reactive Oxygen Species, né, mas os antigos radicais livres de oxigênio, pegaram e mediram isso, e mediram a imunomodulação, mediram o efeito anti-inflamatório geral da hiperbárica e trabalharam com uma pressão mais baixa, 0,4. Né? Nossa pressão de terapia seria até 1,5. E trabalharam com 0,4 e mediram também, se eu não me engano aqui, a minha memória, 1,4. 0,4, 1,4. E já na pressão de 0,4, a hiperbárica mostrou uma redução muito importante na formação de radicais de oxigênio, quando isso foi medido posteriormente, né? Nas horas subsequentes à sessão, mediram com 24, 36,
a gente não conseguiu um efeito imunomodulador, um efeito inflamatório tão intenso, mas já controlou. Então a hiperbárica, mesmo com nível mais baixo de pressão, você já tem efeito. E uma sessão também já foi medido, também tem feito uma sessão. Talvez não por nosso objetivo, mas existe uma... Então você não tem que fazer 10 sessões de hiperbárica. Realmente, esse pessoal que está falando da hiperbárica para rejuvenescimento está se baseando nessas informações, que eu acho que uma sessão já tem algum efeito. Então, assim, ainda é muito novo, a gente está numa fase de estudar muito, de aprender, e acho que a gente vai aprender cada vez que a gente aplicar mais. Mas é isso, a questão de protocolo, a gente ainda está usando muito a experiência de cada serviço de hiperbárica. E pegando o seu gancho, e doutor Joaquim também, muita gente advoga essa questão da hiperbárica como de você tentar fazer no sentido de tentar barrar o envelhecimento. E aí eu vou na questão, não aí no campo da demência, né, no campo cognitivo, mas no campo das doenças oculares, articulares, reumatológicas. Né? O paciente com patologia autoimune também, que atualmente a gente vê que está cada vez mais frequente. Como é que é esse universo desse paciente com doenças do colágeno ou com doenças oculares mesmo e que entram para a hiperbárica? Vocês também veem resultado nisso? Olha só. Bom, primeiro, esses pacientes, a gente não tem esses pacientes, né? Então, a gente tem até algumas alterações, por exemplo, o uso prolongado da oxigenoterapia hiperbárica, vamos dizer aí 60 sessões, por exemplo, você pode mudar a conformidade da lente ocular e mudar o grau da pessoa. O uso prolongado também pode, vamos falar do lado ruim agora, também pode acelerar uma catarata. Então, uma doença que a gente viu nos mergulhadores e vê na oxigenoterapia hiperbárica com muitas sessões, um pouco de enrijecimento das articulações. Então, estudos em doenças do colágeno, em doenças autoimunes e em doenças oculares, excetuando-se a trombose da artéria central da retina, nós não temos essa indicação estabelecida. E eu, pelo menos, nunca li nada a esse respeito. Mas um ponto que eu gostaria de frisar, que eu penso ser importante ter dito que é um tratamento adjuvante. E segundo, para a imensa maioria das indicações, quanto mais precoce a indicação, melhor o resultado. Porque é muito comum, vamos falar um pouco da cirurgia, do procedimentos estéticos. Lá as injeções lá de ácido hialurônico, botox, às vezes pega um vaso sanguíneo, por exemplo, causa uma necrose de face. Não é incomum eu receber agora, inclusive todo mundo está fazendo, né? Fisioterapeuta, biomédico, todo mundo faz isso, dentista. Às vezes a gente pega muito essa complicação e as pessoas que pode acontecer em mãos experientes, mas em mãos inexperientes acontece muito mais. E muitas vezes na sexta-feira, no final do dia, nos ligam quem fez o procedimento. Joaquim, a clínica abre no final de semana, aconteceu isso, mas só que aconteceu há 10 dias. E a pessoa veio acompanhando, hipertoxifilina e tal, não resolveu, não tem mais o que fazer. Vou ver se a hiperbárica ajuda. Esse não é o pensamento. Ao sinal de uma isquemia tecidual, manda o paciente para a câmara, porque vai delimitar pelo menos. Se tiver uma área de necrose já vai delimitar. Se não tiver, se for só uma área hipóxica, isso vai reverter. Então é muito comum, osteomielite então é muito comum, o ortopedista não sabe mais o que fazer. Aí o paciente fala para o médico, vem cá, e a hiperbárica, vai lá, tenta lá. Como eu disse aqui anteriormente, é um tratamento que tem um tripé entre a remoção dos sequestros ósseos, o uso do antibiótico adequado e a oxigenoterapia hiperbárica. Agora, deixar a oxigenoterapia hiperbárica para o final de tudo não deu mais certo, aquilo é uma câmara hiperbárica, não é a tenda dos milagres, aquilo não acontece, não é assim, né? Então, eu gostaria de ressaltar muito esse ponto da indicação precoce, e no caso da cirurgia plástica, em tudo que já se falou aqui, de todas as cirurgias plásticas, e agora, nessa profusão de procedimentos estéticos, a gente tem visto muita complicação e um encaminhamento, muitas vezes, tardio para a câmara hiperbárica. O que está necrosado, não tem jeito. Né? É o que eu gosto de falar sempre, isso eu falo para os residentes, a indicação da hiperbárica é urgência.
urgência médica, viu que está com isquêmico, vai indicar hiperbárica, primeiro elimina tudo que puder, vai indicar agora, não é amanhã. O que o Joaquim falou, acho que é o mais importante que foi falado até agora aqui. Eu queria ter falado isso. Tem o cantor quando fala, queria ter feito aquela música, eu queria ter falado isso. O que você falou é o mais importante que nós falamos até agora. Essa coisa do timeline, assim, a gente vê muito isso, muito. O paciente chegando numa hora muito tardia, onde você pode fazer pouco, às vezes nada. Né? Não, e muitas vezes é dito, então, esse negócio não funciona, eu mandei para lá e não resolveu nada. Teve uma situação aqui de uma pessoa bem conhecida e que durante a Covid teve uma Covid muito grave e num determinado momento que já tinha feito o tal do ECMO, né, circulação extracorpórea, algumas vezes, estava internado num grande hospital aqui do Rio de Janeiro, o diretor do hospital me ligou e falou assim, Joaquim, tem como você trazer uma câmara hiperbárica, aquela de um só, aqui para o hospital? Para quê? É para o fulano de tal. Eu falei, olha só, fulano de tal não tem mais jeito, ele vai morrer. Não adianta você investir isso, porque ainda vão falar mal do método. Vão falar, não adiantou nada. Fizemos oxigenoterapia hiperbárica e não mudou nada. Tinha que ter sido feito isso há uma semana e não agora. Né? Então, e saber contraindicar, muitas vezes, é mais difícil do que saber indicar. Né? A gente demora 3 meses para aprender uma técnica cirúrgica, não é isso? 3 anos para aprender a indicar, mas demora 30 para saber contraindicar. Né? Então, nesse caso, eu falei assim, olha, não adianta fazer porque não vai reverter o seu problema. Mas no caso da central da retina, Joaquim, a gente sabe que os cones e os bastonetes, eles são sensíveis assim a 90 minutos, já começa a ter isquemia. Quanto tempo, por exemplo, você nota que o paciente falou cegueira após a aplicação do ácido? Quanto tempo você acha que dá para a pessoa ainda chegar lá? A gente tem um protocolo para isso de pelo menos as 6 primeiras horas. Ótimo. Dá tempo para você chegar. Se a pessoa conhecer, dá tempo. Aí, por exemplo, a intoxicação com monóxido de carbono, o protocolo é de 12 horas. Mas chegou uma pessoa com 24, eu vou tratar do mesmo jeito, porque eu sei no longo prazo, ela vai ter déficits cognitivos. E isso está muito bem estabelecido. Então a gente faz, tem que fazer, tem como. E me diz uma coisa, queria escutar de vocês dois, qual foi o caso clínico que mais foi emblemático, assim, que mais marcou, digamos, coroou a medicina hiperbárica para vocês? No meu caso é um caso até que eu estou preparando agora para publicação, que eu acho que é bastante interessante esse caso. Óbvio que eu tive vários casos muito, falando das doenças do colágeno, eu tive lá um paciente com esclerodermia que também melhorou muito, e esses pacientes têm essas doenças muito associadas, né, com fibromialgia, por exemplo, já mostra, por exemplo, como o efeito anti-inflamatório da hiperbárica melhora a fibromialgia. Primeira vez que eu li, eu achei que fosse pelo efeito na musculatura, o músculo está inflamado, mas não, o efeito é central. Modula a nível cerebral a dor do paciente com fibromialgia. Então, assim, essa paciente melhorou muito, muito rápido, e foi muito interessante. Ela não estava fazendo para fibromialgia, ela estava fazendo porque ela tinha uma úlcera de perna, uma úlcera por vasculite, e ela melhorou o estado geral dela, melhorou o quadro geral dela. Isso foi muito, muito impressionante para mim. E recente agora, não recente, foi logo quando a gente abriu a clínica, mas recente é a tentativa da publicação. Eu tive um paciente fazendo implante capilar, e esse paciente fez implante capilar aqui no Rio, e a médica me ligou desesperada, eu soube que tem uma clínica aí que acabou de abrir, sim, acabou de abrir. Então, eu estou com um paciente que fez uma necrose no couro cabeludo secundária ao implante, né? E aí, chegou lá, realmente, eu nunca tinha visto, né, uma necrose tão grande de couro cabeludo. E ele começou a fazer logo no início, ou seja, ela operou hoje, no dia seguinte ela viu e mandou logo ele para... Ele mora em Friburgo. E aí esse paciente nós fizemos 52 sessões nesse paciente. E assim, é impressionante porque mesmo na área perinecrose, mesmo na área intranecrose, ele manteve folículos viáveis. E tá lá, eu estou preparando isso para fazer essa publicação. E aí fui estudar e tem trabalhos mostrando essa mesma modulação inflamatória, o que o cabelo né, sente, que a queda do cabelo ela é inflamatória. Né? Então, assim, como que a hiperbárica modula isso? Inclusive tem trabalhos mostrando o uso da hiperbárica para melhorar a permanência do folículo, menos
prurido no pós-operatório, menos edema no pós-operatório. Esses trabalhos já mostram isso, com 7 sessões. Então eu estou preparando essa publicação, espero que consiga uma boa revista, porque é um caso muito interessante. Eu falo para ele que foi um presente. Esse é o plano de um cano na clínica. Mas eu falei, não precisa pagar nada não. Isso aí já estou feliz em aprender isso, eu já estou feliz. As primeiras sessões... Apesar das 52 sessões pagou. Grátis. Não, as primeiras sessões. Depois o plano pagou. Olha só. A gente faz muita sessão, né? Talvez a gente seja no Brasil o serviço que mais faz. São 4 unidades, a gente faz 3.000 sessões mês. É muita coisa, né? Então tem muito caso emblemático. Eu lembro muito de uma criança que estava no Fernandes Figueira e me ligaram desesperado que a criança, por uma vasculite de mãos e pés, ia amputar as mãos e os pés de uma criança de 2, 3 anos, né? Falei, olha, se alguém vai pagar eu não sei, mas vamos tratar. E a criança saiu muito bem, está lá com a mãozinha, com o pezinho. Esse é um caso muito emblemático. Agora, mais emblemático para mim é o primeiro caso que eu vi. Foi o meu primeiro contato com a medicina hiperbárica. Eu sou intensivista, aposentado, mas sou intensivista. E na minha residência, ou talvez logo depois, eu trabalhava no Hospital Central da Polícia Militar e uma moça tinha sofrido um acidente de moto e estava evoluindo com uma gangrena gasosa. E o cirurgião já querendo amputar a perna da menina. Menina linda, eu falei, tem que ter uma solução. Aí, no livro texto de medicina hiperbárica, naquela época a gente lia livros, né? Então, tinha um livro texto do Dr. William Shoemaker, tinha um parágrafo sobre oxigenoterapia hiperbárica. Falei, gente, aí alguém falou que tinha na Marinha, meu sogro era oficial de Marinha, Mariguerra, liguei para ele e falei assim, parece que tem uma câmara no Marcílio Dias e tal. Ele, vou ver para você, garoto, vou ver para você. E aí eu levei essa paciente para o Marcílio Dias e acompanhei a sessão. E foi fazendo todo dia e salvou a perna da menina. Foi o meu primeiro contato com a oxigenoterapia hiperbárica. Eu tinha 3 anos, 3 anos de formato. Eu fiquei encantado com aquele negócio. Mas a vida passou, CTI, fui chefiar o CTI, bababá. Depois, eu estava fazendo um curso na UTI do trauma da USP. A Marisa D'Agostino tinha comprado, a universidade tinha comprado uma câmara hiperbárica. Eu falei, interessante. Aí teve a primeira reunião da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica que eu participei. Parecia uma reunião de condomínio. Tinha 5 pessoas, 6 comigo, que estava ali de gaiato. E aí fui convidado a fazer um curso na Marinha do Brasil de oxigenoterapia hiperbárica. Então, para mim, o caso mais impactante foi esse, do meu primeiro contato com a oxigenoterapia hiperbárica, que salvou a perna da menina, a perna e a vida, né? Essas doenças graves assim, as fascites necrotizantes. Recentemente teve um colega nosso, grande amigo, cirurgião de ombro, que a filha fez uma síndrome compartimental no pós-operatório de uma retirada de um metal lá, que ela tinha uma fratura de tornozelo. Ele me ligou de noite, desesperado, falou assim, Joaquim, cara, a minha filha operou e tá com a perna, parece que é uma síndrome compartimental, voltou para o centro cirúrgico. Oxigenoterapia hiperbárica tem indicação? Aí eu falei assim, total, essa é uma indicação total de oxigenoterapia hiperbárica. E ela amanhã vai fazer, mas tem vaga. Eu falei, cara, se não tiver, eu tiro o guia interno, que vai um enfermeiro. Eu tiro o guia e ela vai. Eu boto, nem que ela vai em pé, enfim, vamos ter que tratar. E tratamos, o resultado foi maravilhoso. Um caso também, esse também é muito emblemático para mim, porque o pai é um grande médico, um grande ortopedista e muito amigo. E a menina ficou ótima, perfeita, né? E é uma doença a síndrome compartimental é uma doença muito grave, né? E também eu tenho muito caso aí para contar, né? São histórias lindas e a gente agradece, Dr. Joaquim, Dr. Richard, por dividirem com a gente tanta informação importante, porque acho que tudo isso que a gente escutou aqui vai, sem dúvida nenhuma, ser um divisor de águas para a gente, para ensinar que existem outras possibilidades. E é um aprendizado que a gente não espere uma complicação acontecer ou se agravar para poder a gente estar indicando, né? Irene quer introduzir coisas assim? Sim, e importante também essa mensagem que parece que foi o mais emblemático aqui. Começa logo, não vai deixar para a última opção. A produção vai entregar uma lembrancinha da Cilimed para os
os colegas que compartilharam tanto com a gente agradece a Silimed a parceria. Ou seja, é o meu presente de aniversário. Não, tem mais. Não, hoje é agradecer o Joaquim, que no dia do aniversário veio aqui participar. Não, eu que agradeço esse presente, né, de estar aqui com vocês. Obrigada. Compartilhar conhecimento é sempre um presente mesmo. A gente é muito privilegiado, né? Bom, a gente agradece a vocês também, a audiência. E, enfim, vamos convidar, né, pessoal? Siga a gente no Spotify, YouTube e Instagram.